Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Hoje é 31 de maio, último dia do mês de maio, e vamos a mais um estudozinho do Manancial, no dia de hoje, uma segunda-feira. Amém, irmãos? Os textos base se encontram no livro de Efésios, no capítulo 5, do verso 22 até o capítulo 6, verso 4. E a palavra de Deus nos diz assim: desta forma e dessa maneira. Está falando aqui de família, irmão. Esposa, marido, filhos, pais. Está falando sobre isso, tá? Vamos ler aqui o texto para a gente tentar entender. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está falando aqui, irmão, até aqui no verso 27, que o casamento é uma aliança. Os dois têm que estar em respeito um com o outro. Entendeu? Viver um para o outro. Está falando assim como a igreja é a esposa para Jesus, né? Assim a esposa para o seu marido. Tem que ser tratada com amor, tem que estar em amor, tem que estar na presença do Senhor, como a noiva que não tem do que se envergonhar. Está falando aqui sem ruga, nem coisa semelhante, né? Uma igreja gloriosa. Entende? Uma esposa gloriosa na presença do seu marido, que respeita seu esposo, que está fazendo de tudo ali para estar na presença dele, né? Para honrá-lo, respeitá-lo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha aí. Está falando para os maridos, né? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, né? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Serão os dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aleluia. Está nos explicando aqui, irmãos, que a família tem que estar em harmonia, né? Se uma peça não está, se um membro da família não está de acordo com o que tem que ser ali, por isso que a Bíblia nos ensina. Se você, qualquer situação que você estiver passando aí, procure na Bíblia a resposta que você vai encontrar. Entendeu? Não espere cair do céu, não. Procure aqui na palavra do Senhor. Né? Ore antes. Peça para Deus lhe dar uma resposta que você tanto precisa. Está passando por uma situação difícil? Busque na Bíblia o conforto que você vai achar. Entregue completamente. Assim como uma esposa tem que se entregar ao seu marido,
se entregue fielmente a Deus, a Jesus Cristo. Ore, busque, ore mesmo, ore com fé e peça de Deus uma resposta. E busque, né, vai estudar as Escrituras, porque nelas contém a palavra de vida eterna. Está entendendo? Então vamos buscar aqui. Aqui está ensinando a esposa a amar seu marido, o marido a amar sua esposa, filhos obedecer os pais e pais não aborreçam seus filhos. Olha o que nós estamos aprendendo hoje aqui. Aprendendo a cuidar de nossas famílias. Aprenda, irmãos, a cuidar da sua família. Entendeu? Devagarzinho assim, ó. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce andando. É um passo de cada vez. A gente vamos aprendendo conforme vamos desenvolvendo e crescendo. Entendeu? Mas tá aqui. Aprenda. Busque aprender. Conhecimento nunca é demais. Entendeu? Você lê aqui, você reflete, você passa o dia inteiro matutando nesses versículos. Entendeu? Põe ele aqui na sua mente. Releia se você puder durante o dia. Medite. Medite. Entendeu? E o estudozinho do Manancial nos diz assim: assuma o seu papel. A figura do corpo é muito usada na Bíblia, especialmente pelo apóstolo Paulo. Ele representa a utilidade e responsabilidade de cada órgão em particular. Quando um órgão do corpo não cumpre sua parte, todo o corpo adoece e sofre. Aqui, Paulo usa essa figura no contexto da família, exatamente quando orienta cada um a cumprir o seu papel no lar. Mulheres, maridos, pais e filhos. A cultura atual está tão influenciada pela ação de Satanás que os papéis estão invertidos em muitas famílias e por isso o caos social de nosso tempo. As mulheres modernas não querem assumir o papel no lar, disputando com os homens o lugar de liderança e autoridade espiritual. Os homens modernos, por sua vez, estão cada vez mais omissos, delegando seu papel à mulher, abrindo mão de sua responsabilidade dada por Deus. Outros homens, incorrendo no mesmo erro, tornam-se violentos, oprimindo mulheres e crianças, adúlteros, corruptos e embriagados. Desfiguram o papel masculino dado por Deus. No meio desta confusão, os filhos de tais homens e mulheres modernos ficam absolutamente perdidos, sem referências, sem valores e sem direção. Uns tornam-se rebeldes e desobedientes, enquanto outros procuram satisfação nas drogas, e ainda alguns ficam tão confusos com as trocas de papéis que entram em crise sobre sua própria identidade, inclusive sexual. Que Deus nos ajude a observar e cumprir sua palavra em nossa família. Quer dizer que o homem é o cabeça. O homem tem que dirigir o seu lar. Ah, tá achando que está sendo machista? Não. Estou falando biblicamente. Estou falando biblicamente o que está escrito aqui, ó. Por homens que nós acreditamos que foram inspirados pelo Espírito Santo, está nos orientando como cuidar de nossa família. Você está entendendo? Aqui é como se fosse está ensinando a gente, como se fosse um manual. Um manual para a gente se dar bem nesse mundo e nos prepararmos para aquele que virá. Se a gente se dar bem nesse mundo aqui, obedecer o que está aqui, porque na realidade Deus quer que a gente seja servos obedientes, né? Que nós possamos servir como filhos obedientes. Ele está nos ensinando aqui que a nossa família tem que estar em harmonia. E que nós temos que estar em harmonia com o Criador. Na oração, no jejum, na busca, né, por aprender de Jesus aqui nas Escrituras, porque todas elas, a referência aqui é Cristo. Está nos dizendo do reino de Deus. Entendeu? Então a gente tem que estar em harmonia.
tem que ter esse manual aqui para a gente aprender a lidar com as situações, com as situações que vêm diariamente na vida da gente. Que possamos estar na presença do Senhor como varões e varoas que não têm do que se envergonhar, de cabeça erguida. Todos nós temos problemas, mas a Bíblia vai nos ensinar a lidar com todos esses tipos de situações. Ela nos ensina, irmão. E o que nos fortalece, o que nos dá força é a oração e jejum. A comunhão com os irmãos no grande templo, né? No templo, na sede, ali na igreja, no santuário. Ali a gente entra em comunhão. Ali, quem está mais forte na fé ajuda quem está mais fraquinho. E aí nós vamos vivendo uma família um cuidando do outro. Amém? Possamos refletir no dia de hoje sobre isso. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor. Entregamos todos, Pai, os nossos problemas, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa dirigir nossos passos, dirigir nossas falas, nossos pensamentos, e que possamos estar na Sua presença, Pai, como varão e varoso que não tem do que se envergonhar. Cuida de nós, meu Pai. E muito obrigado por tudo, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, meu irmão. Tenha uma ótima segunda-feira debaixo da graça desse Deus maravilhoso.